Aí o mês da família é uma palavra aí para nossa igreja. Irmão, muito bem-vindo. E domingo que vem já temos nossa reunião administrativa, né? Vamos estar recebendo o irmão, sua família, né? Aqui também como membros da nossa igreja. Penso demais. Seja muito bem-vindo. Está gravando também para o canal Solo Saga. Quero cumprimentar toda a igreja na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém. Amém. E dizer, pastor Tarcísio, uma alegria e um privilégio estar aqui neste momento falando aos irmãos, compartilhando a palavra do Senhor. Aliás, a palavra de Deus, ela transforma a realidade, transforma vidas, e nós acreditamos no poder da palavra. E nessa noite, com certeza, os nossos corações estão aqui nessa convicção, e essa igreja tem vivido isso também, né? Nessa convicção de que a palavra de Deus, ela é poderosa, né? Como diz o apóstolo Paulo, ela penetra mais profundo do nosso ser, e ela consegue fazer e trazer discernimentos para que a gente possa viver o Evangelho, viver os relacionamentos. E quando o pastor Tarcísio nos convidou, eu disse: será uma alegria. De fato, estou aqui com muita alegria e quero comunicar essa palavra aos irmãos, a palavra do Senhor. Dizer também da alegria da nossa família, né? Estamos já há algum tempo aqui com os irmãos, congregando e desenvolvendo a nossa comunhão, e dizer que estamos com o nosso coração muito feliz de poder estar aqui em comunhão na comunidade, e colocamos também à disposição naquilo que a gente puder apoiar, servir com os nossos dons e com os nossos talentos. Sem mais delongas, perguntei para o pastor Tarcísio quanto tempo eu tinha, falou assim: fica à vontade. Aí é um perigo, né? Pois bem, meus irmãos, queria convidá-los todos a lerem comigo, e aqueles que puderem se colocar em pé, a gente fará. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Esse é o mês que nós todos celebramos, refletimos sobre a família, e por ser a primeira mensagem do mês que a igreja vai trabalhar, acho que é uma responsabilidade muito grande. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, e a gente vai ler dos versos 24 ao 27. Acho que está dando um pouquinho de eco o som do meu microfone. Você vai baixar um pouquinho. Vamos ler? Diz assim: os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e queremos neste momento
pedir que, por meio do Teu Espírito, o Senhor fale conosco, nos instrua, use esse Teu servo que está aqui em Tuas mãos, e que as palavras aqui ditas possam sair do Teu coração e encontrar o nosso coração. Nós pedimos que essa noite seja, e já está sendo, uma noite de bênçãos para as nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. 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 Podem sentar, meus irmãos. Queria trabalhar um tema para a gente pensar um pouco, construindo famílias maduras e sólidas para um mundo em crise. Construindo famílias maduras e sólidas para um mundo em crise. Construindo, a metáfora de algo que a gente vai desenvolvendo paulatinamente. Construindo famílias maduras, trata-se de pensar a nossa convivência no lar, enquanto marido, mulher e filhos, de maneira em que a gente cresça também e se desenvolva até nos tornarmos cada vez mais maduros. Sólidas, porque a gente vê e experimenta um mundo onde há uma fragilidade muito grande nos relacionamentos. Então, construindo famílias maduras e sólidas para um mundo em crise. E esse texto que nós selecionamos é um texto que finaliza o Sermão da Montanha, e Jesus, no Sermão da Montanha, a gente vai encontrar se a gente pode dizer isso, todo aquele resumo do ministério de Jesus e aquilo que ele desejou e planejou, se eu posso dizer assim, que nós nos tornássemos enquanto discípulos. Então, no Sermão da Montanha, ele desenvolve uma série de ensinamentos e ele culmina esses ensinamentos com essa fala, com essa instrução, que ele usa a metáfora aqui de uma construção. E ele, para ilustrar isso aí, traz para a gente dois exemplos de construção. O primeiro, uma pessoa, eu não sou da área da engenharia nem da construção civil, mas a gente pode ter em mente como que pode processar, né, uma construção. A primeira pessoa, ela teve a necessidade de construir um lar ou construir uma casa, construir algo que pudesse acolher a sua família, acolher aqueles que estavam ali no entorno ou dentro, né, da sua convivência. E ele então escolhe um local seguro, né, uma parte, um espaço onde pudesse vir temporais, onde pudesse vir algum tipo de desafios meteorológicos, mas que isso não viesse a afetar a sua família. Jesus chama essa pessoa, ou esse homem, essa pessoa que construiu essa casa sobre a rocha, de uma pessoa sensata, alguém que teve critérios, alguém que meticulosamente observou os detalhes antes de poder construir e edificar aquela casa. Mas Jesus também contrapõe esse primeiro exemplo com um outro exemplo. E aí ele diz e mostra que uma outra pessoa que tinha os mesmos intentos, construir uma casa, poder fazer com que sua família fosse acolhida, essa pessoa vai até um espaço e ela não teve o mesmo critério para poder fazer essa construção. Talvez por uma noção mais sem ter muito entusiasmo com a construção, talvez não tinha no coração dessa pessoa um desejo, um compromisso maior com aquela família que ele tinha, e ele diz: bom, eu acho que uma construção mais simples, uma construção mais frágil não vai botar em risco a convivência, não vai botar em risco aquilo que a nossa família pretende. Então eu vou fazer o seguinte: vou construir num espaço que, mesmo tendo os riscos que tem, mas eu vou preferir correr esse risco. Bom,
um construiu na parte alta, outro construiu na parte onde as enchentes ou o rio pudesse subir e trazer problemas. E a chuva veio. Aliás, vou abrir um parêntese aqui, a gente precisa interceder pelos nossos cidadãos do Rio Grande do Sul, né? Nossos compatriotas aí, né? Que estão dos estados do sul aí, enfrentando muita dificuldade com a questão das chuvas. Eu acho que como igreja a gente precisa ter também o nosso olhar e o nosso coração atentos para essa realidade de tragédias, né, que estão enfrentando famílias diversas ali na região sul. A primeira casa resistiu, porque estava sobre a rocha. A segunda casa não pôde resistir, porque estava sobre a areia, ou seus fundamentos não eram os fundamentos mais adequados. Bom, mas o que esse texto então tem a nos comunicar enquanto famílias? Nós que vivemos e convivemos todos os dias, que nos relacionamos na convivência familiar, com as dificuldades que temos, com as vitórias que temos, o que esse texto pode nos comunicar num dia como hoje, num tempo como este? Primeiramente, a gente precisa verificar do que esse texto traz como um todo, né? O que Jesus está querendo trazer para os seus ouvintes. Ao proferir o Sermão da Montanha, Jesus conclama os seus seguidores a tomarem uma decisão diante das palavras que ele lhes propunha. Ou seja, o Sermão do Monte não foram meras palavras que Jesus proferiu. Ele está proferindo aquelas palavras porque ele deseja que no coração daqueles seus ouvintes haja um tipo de acolhida para com aquelas suas palavras. Então, Jesus, ao fechar o Sermão do Monte, ele espera que haja por parte dos seus ouvintes uma decisão, um momento em que eles vão dizer: olha, a partir desse momento nós vamos e queremos experimentar um outro estilo de vida, uma outra forma em que nós vamos encarar a nossa convivência com Deus, a nossa convivência com os irmãos, a nossa convivência em família. É um novo modo de vida, é um novo projeto de vida que Jesus está propondo para aqueles seus ouvintes. Então esse texto, ele fala do modo como nós construímos a nossa vida, do modo como nós construímos a nossa existência. Ele fala também dos fundamentos que sustentam as nossas relações. Todas as relações que nós desenvolvemos, sejam elas no âmbito familiar, no âmbito social, a gente tem, quando relaciona, um tipo de fundamento, uma concepção do que a gente está fazendo. Seja isso muito claro na nossa mente, ou seja isso não tão claro na nossa mente. A gente sempre carrega algum tipo de convicção quando a gente está se relacionando. Então Jesus está trazendo aqui fundamentos para que a gente possa se relacionar bem, para que nós, nas nossas relações com o próximo e com Deus, tenhamos êxito ao assim agir. Jesus também fala da realidade de uma construção que pode ter resultados bons ou resultados ruins. Nesse texto também, Jesus fala do modo como nós nos apropriamos da sabedoria de Deus. O Tiago diz que se alguém quer ter a sabedoria, a gente pede e ele dá gratuitamente. E a gente fazendo isso com fé, a gente há de receber. Então esse texto fala do modo como nós nos apropriamos dessa sabedoria de Deus. Acolhendo ou resistindo? Acolhendo ou resistindo? Então é um texto que serve como um alerta para todos nós que queremos viver a vida em abundância. E quem aqui não quer viver vida em abundância, né? Todos nós queremos viver a vida em abundância. É essa vida que Jesus está propondo no Sermão da Montanha. Bom, tem uma música popular de uma banda chamada Titãs. Eu vou ler a letra dessa música, talvez alguns aqui já conheçam ou já tenham ouvido essa letra. Fala o seguinte:
Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. E aí o refrão da música diz: é preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. E aí a segunda estrofe dessa música diz assim: toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É claro que o autor, quando escrevia essa música, não estava imediatamente falando sobre famílias, mas ele estava querendo comunicar que a vida tem os seus desafios e que a vida nos convida a que vivamos a despeito desses desafios de maneira sábia. Por isso ele sempre vai refletir dizendo: é preciso saber viver. É preciso saber viver. Quando nós colocamos a nossa família diante de tantos desafios, ou quando nós pensamos a nossa família ou as nossas famílias diante de tantos desafios, a gente já pode tentar entender o mundo o qual a gente vive. E aqui eu trago duas pessoas que refletiram sobre esse nosso mundo nesse tempo. O primeiro deles é um pastor e sociólogo, um teólogo e sociólogo norte-americano e austríaco, chamado Peter Berger. Peter Berger, ele vai dizer que nós vivemos no tempo de hoje, o mundo, a sociedade, as famílias e as instituições, elas estão enfrentando uma grande crise de sentido. Ou seja, elementos que nós tínhamos e que norteavam a nossa vida, que davam para a gente uma segurança, nesse tempo em que a gente vive, muitos desses elementos eles foram ruídos ou vieram a cair. E quando a gente depara com esses fundamentos que a gente vê muitas vezes sendo colocados ao chão, a gente começa a enfrentar uma crise de sentido. Então nós podemos dizer que dentro das nossas famílias que vivem nessa sociedade, nós experimentamos uma crise de sentido, crise de significado. Crise de significado, ela tem a ver com aquelas coisas que a gente faz e vive e que muitas vezes a gente não sabe o porquê daquilo que a gente está fazendo. Dentro do lar, no nosso trabalho, na escola, na sociedade como um todo, às vezes a gente não sabe o porquê daquilo que a gente está fazendo. É como se a gente vivesse num mundo, num piloto automático. Fazemos as coisas, repetimos as coisas, mas parece que aquilo não tem muito significado para a gente. Isso pode acontecer até no ambiente da igreja, isso pode acontecer até no ambiente da escola, isso pode acontecer no ambiente das famílias. Fazemos e agimos de maneira que parece que aquilo não tem muito significado para a gente. Então a gente vive hoje uma crise de sentido, como diz o Peter Berger. Peter Berger também vai dizer que com as mudanças que ocorreram na sociedade, as mudanças econômicas, as mudanças no mundo do trabalho, mudou as relações de trabalho, elas mudaram. Isso também afetou as famílias, afetou o modo como nós enxergamos o mundo. Pois veja bem, naquela sociedade medieval, as relações econômicas eram movidas ali bem num contexto familiar. As pessoas teciam, faziam seus tecidos, depois levavam para vender ali no mercado, e aquela forma de conhecimento ali, aquela produção era uma produção mais familiar. O pai ensinava para o filho, para a filha, a mãe ensinava para a filha, e todos ali tinham um modo de se relacionar. Quando isso passa para o mundo das empresas, para o mundo das indústrias, esse tipo de ensinamento ele parece que sumiu. Então olha só, o que o Peter Berger está falando? Mudou o modo como a sociedade tinha a economia, mudou também o modo como as pessoas passaram a se relacionar. E aí a gente tem uma série de pessoas pensadoras
que vão dizer: olha, então hoje a gente vive muitas alterações, e essas alterações, quando entram dentro das nossas famílias, a gente fica muito sem saber qual o parâmetro que a gente vai viver, o que a gente vai experimentar, como que a gente vai agir diante dos problemas. Daí o Peter Beck vai dizer: as relações, elas foram afetadas. E quem aqui não viu, e quem aqui não já experimentou uma influência do trabalho dentro das nossas casas? Às vezes o esposo ouve a esposa dizer: mas você está trabalhando demais, você está esquecendo da família. Ou às vezes o esposo vai dizer para a esposa: mas você só está pensando nas coisas, nos afazeres. Ou às vezes os filhos não dizem, mas olham para os pais e dizem: parece que meu pai e minha mãe só pensam em trabalho, não pensa na gente. Talvez eles não dizem, mas a forma como eles estão diante de nós, a forma como os filhos agem diante de nós, podem estar dizendo muito dessa maneira como as nossas vidas foram afetadas por conta do trabalho. Lá em casa, posso citar esse exemplo aqui, pedindo licença para minha esposa, Gabriela. Por vezes a gente vê a Malu, a Maria Luísa, chega perto da gente e fala: me dá um abraço. E essa semana foi muito, né, meu irmão? Me dá um abraço. Papai, eu quero um abraço. É o momento da gente acender a luz. Por que o filho está pedindo um abraço? Por que a filha está pedindo um abraço? Então, o mundo do trabalho, as relações que a gente tem no mundo do trabalho, elas afetaram de maneira muito direta as famílias. Um outro pensador também que chama Zygmunt Bauman, ele também foi um sociólogo e filósofo polonês. Ele vai falar o seguinte: a sociedade está enfrentando muitas crises. E uma das crises, ou a crise principal que a sociedade está enfrentando, é uma crise que colocou todos nós num dilema. Porque antes a sociedade tinha seus valores, as suas tradições, e de repente todos esses valores e essas tradições recebem uma bomba, se posso dizer assim, e parece ruir. Ele vai dizer: olha, então gerou uma certa insegurança nas pessoas. Insegurança nas famílias, insegurança nas instituições, insegurança até nas igrejas. É só a gente observar que muitas formas como as pessoas se relacionam com as igrejas está muito ligado com essa coisa de ter segurança ou não ter segurança. Pessoas que se sentem muito livres, independentes, às vezes elas não têm tanto afinco com a realidade da comunhão na vida eclesiástica. Mas por outro lado, se as pessoas sentem que estão muito livres, por outro lado elas sentem medo. Então a gente tem um paradoxo de querer desenvolver a sua liberdade: eu sou livre, mas por outro lado carrega um medo por conta de estar abrindo mão de muita coisa que é valor, de muita coisa que são princípios que sustentam a vida em família, a vida em sociedade. Então Zygmunt Bauman vai dizer assim: as pessoas vivem essa crise entre ter a segurança, o aconchego da igreja, o aconchego da família, o aconchego da sociedade, ou por outro lado falar: eu não quero nada disso, eu quero viver a minha vida, e viver com medo, viver na solidão, e às vezes uma solidão que tem causado tantas doenças psíquicas, como a gente vê aí relatado nos noticiários, pessoas que sofrem por conta da solidão. Bom, esse mesmo Zygmunt Bauman também vai dizer que as nossas relações na atualidade, nessa cultura que a gente vive, é uma cultura marcada por consumir para a gente ser alguma coisa. Se eu consumo alguma coisa, eu sou. Se eu deixei de consumir, eu fico invisível para a sociedade. É como se dissesse o seguinte: se você tem algo a oferecer para a sociedade, você é alguém importante. Se você não tem algo para oferecer para a sociedade, você é visto como alguém que não tem lá grande importância. Ou seja, você
só é alguém se você consome. E aí, as pessoas, para serem aceitas, para serem percebidas, muitas vezes elas entram numa roda de consumismo. Tem que trocar o celular de 6 em 6 meses, porque eu tenho que estar acompanhando ao que está sendo proposto aí. Eu tenho que ter uma roupa, um estilo de vida que pareça que eu estou bem, para que eu possa ser visualizado pelas pessoas. Então, é uma sociedade que é marcada pelo consumo. O consumo faz com que a gente possa ser visto. E se eu não tenho como consumir, eu me torno uma pessoa isolada, não reconhecida. E a gente às vezes passa a viver um estilo de vida como esse. Nas redes sociais, eu gosto sempre de mencionar isso. Você faz uma viagem de férias, a família faz uma viagem de férias, e de repente publica ali para os seus amigos, para que possam, visualizar um momento bonito que você teve com a sua família. E de repente, ninguém curtiu. Que tristeza, né? Nem um like. Mas a gente é insistente, a gente compartilha de novo, volta de novo naquela postagem, coloca de novo, porque vai que os meus amigos não viram, porque estavam muito apressados, eles vão ver de novo, e aí compartilha de novo. Decepção, 3 ou 4 pessoas curtiram, e você tem uma rede de 70, 80, 1000 amigos. Sociedade de consumo. Será que aquele passeio não teve um significado para você? Independente de pessoas curtirem ou não, quem é que deveria ter curtido o passeio? Quem passeou, né? Mas às vezes, por conta desse tipo de cultura que a gente vive hoje, a gente vive sempre na expectativa e aguardando que alguém venha afirmar a gente. Se a sociedade, se as pessoas disseram pra gente que você está legal, você está bonito, que você está ok, aí eu estou ok. Mas se ninguém falou nada, parece que eu não estou ok, parece que ninguém me viu. E aí vive um mundo de pessoas frustradas. O Bauman vai dizer que essas relações entre os indivíduos, elas passaram a ser relações muito frias, fluidas. Ele fala, no tete a tete, como nós estamos aqui, se alguém me desagradar, eu vou às vezes ficar com um pouco decepcionado, às vezes fecha a cara, às vezes fico bravo, Em casa, ou onde a gente estiver, se alguém faz algo que nos desagrada, é instantâneo, A gente manifesta aquilo. E aí a gente tem a oportunidade de poder dizer para o outro, olha, não gostei, não foi legal. E na rede social? Na rede social você vai lá e discute, ou você vai lá e cancela a pessoa, bloqueia a pessoa. Ele vai dizer, as relações que a gente tem no mundo de hoje, elas são muito parecidas com as relações do que tem na rede social. Está se tornando cada vez mais fácil bloquear gente da nossa vida. A gente bloqueia as pessoas quando a gente ignora elas, tanto na rede social quanto no ambiente da família. A gente bloqueia as pessoas quando a gente, e Jesus fala uma coisa muito interessante, que o verdadeiro assassinato, aquele assassinato que acontece de maneira física e brutal, ele é só um reflexo daquilo que já porventura estava na mente de alguém. Por isso que quando Jesus fala sobre a ética que a gente deve experimentar, ele fala de algo que tem que acontecer aqui dentro. Era todo mundo falando de coisas para fora e Jesus chamando para tratar das coisas que estavam aqui dentro. Então, quando eu bloqueio alguém externamente, é porque eu já bloqueei essa pessoa aqui dentro de mim. Eu já eliminei essa pessoa dentro de mim. Por isso que Jesus vai sempre bater na tecla que é do coração que vai brotar, um tipo de situação em que você vai amar ou você vai odiar. O que passar disso é só a concretização do que já estava dentro do coração.
Bauman vai dizer, olha, na atualidade, as relações são muito marcadas por esse tipo de situação. A gente faz com que as pessoas sejam, de maneira muito sutil, excluídas da nossa vida. Isso pode acontecer até na igreja, isso pode acontecer na família. Eliminar as pessoas do nosso convívio. Bom, diante dessas ponderações que nós fizemos, uma casa que é construída sobre a rocha, uma casa que é construída sobre a areia, colocamos o nosso olhar para verificar como que a sociedade hoje vê, como que ela está agindo. O que a gente pensa agora, trazendo agora de maneira muito específica as nossas famílias? Como que nós podemos entender as nossas famílias? Como que nós podemos compreender um pouco melhor as nossas famílias? Para nós entendermos as nossas famílias, a gente precisa de discernimento. A gente precisa de compreender o mundo lá fora e compreender também internamente a nós mesmos, os nossos filhos, o nosso cônjuge. Precisamos de discernimento. Muitas vezes a gente age muito no, na linguagem coloquial aqui, no supetão. Bateu, levou. Falou, vai ouvir. Expressou, vou me expressar. É muito relação no âmbito da reação e nunca no âmbito de uma pausa para tentar compreender o que foi que aconteceu naquele momento em que parece que todas as coisas fugiram do controle da gente. Eu quero trazer para a gente aqui 4 aspectos de como a gente pode pensar a relação nas nossas famílias. Primeiro, que viver em família... Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Viver em família é instalar e desinstalar situações conflituosas. Estou usando a linguagem aqui do mundo da informática, instalar e desinstalar. Tem muita coisa que nós, quando viemos para o campo da família, né, nos casamos, viemos para o campo da família, a gente vem instalado aí de muitas coisas, né? Jeitões, opiniões, sentimentos, modos de ver o mundo. A gente veio instalado aí com esse monte de situações, e quando a gente chega dentro do relacionamento em família, às vezes a gente não se dá conta que muita coisa instalada precisa ser desinstalada para dar espaço para novidade, para dar espaço para convivência, para dar espaço para a boa relação entre aqueles que estão no ambiente da família. Quando a gente não compreende que determinadas atitudes precisam ser desinstaladas da nossa convivência, a gente vai vivendo situações que o tempo todo repetindo conflitos que às vezes perduram por anos, perduram por décadas, porque a gente não compreendeu que às vezes um certo aspecto da nossa forma de ser, se a gente abandoná-lo, desinstalá-lo, a gente vai dar espaço para algo muito melhor e que vai ser bom para um ou para o outro, para o marido, para a mulher, para os filhos. A vida em família é um constante desinstalar e é um constante instalar. Convivência em família é isso: instalar coisas que vão agregar para a vida da família. Vamos pensar aqui em exemplo prático. A forma como nós lidamos com as finanças. Quando você é solteiro, você tem uma maneira de lidar com as finanças. Quando você contrai o matrimônio, o marido e a esposa, isso precisa ser repensado, rearticulado, combinado, conversado. Estamos falando de união, de companheirismo, estamos falando de pertença, estamos falando
de situação em que agora, como diz a própria palavra, uma só carne, não é no sentido físico somente, é uma só carne no sentido em que os pensamentos, em que a forma como a convivência vai sendo desenvolvida, ela precisa ser reelaborada. Às vezes, o jovem ou a jovem gostava muito de comer lanche, né? E de repente o outro com quem você contrai o matrimônio detesta lanche. Ou às vezes diz, lanche está corroendo o nosso orçamento, vamos tentar coisa mais saudável. Pode acontecer circunstâncias assim. E se não tiver uma maturidade entre o cônjuge, vai dizer, você está acabando com o meu lazer, você está acabando com a maneira como eu gosto de conviver. Ou pode ser o contrário, às vezes o outro cônjuge não gostava muito de sair para comer um lanche, para desfrutar da companhia dos amigos. De repente vai ser a oportunidade de dizer, olha, vamos comer um lanche juntos hoje? A gente só come comida saudável, vamos comer uma coisinha diferente aí, só hoje, né? Às vezes precisa quebrar um pouco as regras que a gente vai experimentando dentro de casa, sair um pouco para comer um misto. Às vezes o lanche está um pouco caro, comer um mistinho. Não sei quanto que está um misto aí. Eu gosto muito de fazer misto lá em casa, a gente faz os mistos. Nas meninas, como que é uma beleza, né? Um mistinho. Mas claro, se deixar, come mais de um misto. Só pequenininha, a Ana Clara é mais nova. Mais, papai. Ela fala assim, mais. Aí já olha e fala assim, menos, né? É assim o relacionamento, instalar e desinstalar. A gente vai aprendendo que a gente pode ser maleável em determinadas coisas. Então, se a gente entende que a família precisa ter discernimento para instalar e desinstalar, ela tem uma outra característica que a gente precisa estar atento, é sincronizar os planos e os projetos. Estou usando aqui uma outra linguagem da internet, sincronização, né? Sincronizar, quem me ajuda nessa definição aí? O que é sincronizar? Um de cada vez. O que é sincronizar? Agir ao mesmo tempo. Ah, não, já resumiu tudo ali. Foi num dicionário assim. Agir ao mesmo tempo, né? Sincronizados. Quando isso está dentro da família é tão legal, porque o esposo ele olha para a esposa, já sei. Ou a esposa olha para o esposo e vai dizer, é verdade, já ia me esquecendo. Quando há uma sincronia. Mas existe sincronia também em questão de planos, projetos. A carreira. Sincronizar os passeios, como eu falei aqui. Sempre que possível, sincronizar as férias. Às vezes não dá, né? Às vezes a empresa deu férias para um período e as férias para o outro período. Aí não tem jeito, né? A gente, esse ano, lá em casa, a gente teve a oportunidade, depois de uns 4 anos, né? Que a gente não tira as férias num tempo ou tira as férias no outro, né? E não batia as férias. Esse ano deu certo a gente tirar férias juntos em janeiro. Sincronizar sempre que possível. Passeio com os filhos. Uma visita que a gente vai fazer a um amigo. Projetos que a gente tenha. O meu sonho é... Aí coloca aquele sonho lá nas alturas. E às vezes a família está vivendo uma experiência que não está ainda naquele patamar de assumir aquela responsabilidade tão grande. Às vezes precisará dar alguns passos juntos, para que juntos possam chegar e galgar aquele outro patamar. Isso é sincronizar, é estar atento no tempo do outro. O marido está atento ao tempo da esposa.
A esposa está atenta ao tempo do marido e ambos estar atentos ao tempo dos filhos. E é um grande desafio, inclusive para quem tem filhos pequenos aí. O tempo da gente vou pegar um exemplo aqui, né? Desculpe estar citando exemplos familiares aí. As meninas têm um horário certinho de dormir, de acordar, de tomar o café, de comer o lanchinho. Então, 8h30, café da manhã, 11 horas é o almoço, 11h30, arrumar, tomar um banho para 12h30 ir para a escola. E aí eu fico observando a Maria Luísa, ela tem o tempo dela. E a gente quer que ela alimente num tempo que a gente colocou, mas às vezes o tempo dela prorroga um pouquinho. A gente conversando, falou, ela tem o tempo dela, porque no momento em que você não entende, você fala, vamos lá, está atrasado. Ela já pergunta, papai, a gente está atrasado? Porque às vezes a gente quer imprimir o tempo da gente na criança, e a criança às vezes, e sempre, terá o tempo dela. Ela está vivendo um tempo próprio, os pais estão vivendo um tempo próprio. A gente precisa compreender essa dimensão do tempo. E quando a gente compreende isso, a gente vai entendendo então que a gente pode recuar um pouquinho para depois todo mundo seguir juntos, para a gente não sair correndo na frente, não sair atropelando tudo e todo mundo ficando para trás. Recuar um pouco para a gente seguir juntos. Isso é sincronizar os relacionamentos entre famílias, pai, mãe e filhos. Eu estou empolgado, eu acho que o tempo já está andando. E está mesmo, vou falar em tempo. Falei que viver em família é instalar e desinstalar, e a gente precisa ter discernimento para isso. Falei que viver em família é sincronizar os planos. Falei que viver em família é experimentar condições híbridas no interior da família. Uma outra linguagem aí que está muito em voga, né? Híbrido. Em termos culturais, o híbrido significa uma mistura de cultura. Tem famílias que gostam de todo domingo ir na casa, ir na casa dos pais para poderem um almoço, passar o domingo juntos. Mas pode ser que o outro, do cônjuge, não tenha muito essa experiência e gostaria de ficar um pouco entre família. Como se dissesse, hoje eu gostaria de ficar entre família, só entre a gente. Então tem que ter essa maleabilidade de poder experimentar o momento do cônjuge, que tem essa cultura de sair, e o momento do cônjuge de ficar dentro de casa. Essa mistura de cultura ela é saudável, porque a gente dá o espaço para o outro se manifestar, e o outro também dá o espaço para a gente poder se manifestar, para não ficar todo domingo, coitado da sogra, né? Cozinhar todo domingo. Eu sei que as sogras fazem com muito carinho. Minha sogra, Dona Zé, faz com muito carinho quando a gente vai lá. Não é por isso, é por uma questão de espaço entre um e outro, entre essa família, esse núcleo familiar e o outro núcleo familiar. Os nossos sogros e as nossas sogras também precisam respirar e ter o momento deles também. Então a gente precisa experimentar essas condições híbridas, uma cultura, um jeito que a gente traz e que às vezes é uma coisa legal, mas que o outro não tem abertura para acolher. Quer ver um exemplo? Às vezes o esposo é um pouco brincalhão. E a esposa viveu um tempo histórico de criação que brincadeiras era ficar muito, vou usar uma linguagem aqui que o pessoal fala, abrir os dentes para todo mundo. Abrir os dentes em alegria e felicidade faz bem. Sorrir faz bem. Então, eu estou falando da esposa, pode ser o esposo também. Às vezes não sorrir, se eu for rir demais aqui em casa, eu vou perder a minha autoridade com os meus filhos. Olha,
Que tal experimentar um dia dar boas gargalhadas? Ontem, nós estamos falando de família, e estou citando alguns exemplos que eu acho assim que marcam muito a vida da gente. Ontem a Malu falou assim: papai, eu queria que você rolasse da cama e caísse no chão. A Gabriela sabe, estou tomando aqui Infralax. Não tem outra brincadeira não, Malu? Não, papai. Vai lá. Aí vai rolando, aí eu vou cair. Vai, papai, eu vou cair. E aí as gargalhadas, né? Daqui a pouco a gente finge que cai, né? Se cair de verdade já era. Mas nessas brincadeiras aí acaba que a gente vai um pouquinho ali tomar Dorflex, Infralax e por aí vai, né? Não posso brincar dessa forma não. Filho ficar empurrando pai. Pai ficar rolando no chão com o filho. A gente pode ser mais aberto, acolher a cultura do filho. Eles estão num outro mundo. O mundo deles, talvez, e a gente às vezes esquece que a gente já passou por aquele mundo deles, é um mundo que elabora e reelabora com muita criatividade. E às vezes a gente precisa entrar no mundo deles para a gente viver um pouquinho da criancitude. A gente ficou muito adulto nas nossas relações. A gente por vezes perde a alegria de brincar, de sorrir, de ignorar muita coisa. Viver uma cultura de hibridização é a gente apropriar da cultura dos nossos filhos, apropriar da cultura da nossa esposa, apropriar da cultura do esposo. Se a gente precisa compreender que a família precisa instalar e desinstalar, que a família precisa sincronizar planos, que a família precisa experimentar condições híbridas de relacionamento, a família também precisa experimentar a individuação. Quem é da área da psicologia aí sabe o que nós estamos falando. Enxergar o outro como sendo único. Muitos conflitos que ocorrem no interior das famílias é porque a gente quer mudar o outro. E tem gente que sentem-se no direito de fazer isso. Eu vou mudar o outro. A minha esposa tem que ser do meu jeito. O meu marido tem que ser do meu jeito. A individuação é um esforço que a gente faz para tentar entender o outro naquilo que ele é. Daquele jeito que Deus o criou. O Paulo, da Bíblia, o apóstolo Paulo, era um moço assim que tinha umas falas muito assertivas, né? Tinha hora que ele falava assim de uma maneira que a gente falou, aqui Paulo bateu o fim quando falou para a igreja. Esse Paulo que era Saulo, ele tinha essa mesma característica, só que ele usava essa característica dos moldes errados. Quando ele se tornou o Paulo da fé, o Paulo de Jesus, Paulo continuou sendo Paulo, só que agora Paulo reelaborou a sua força, o seu ímpeto, a sua palavra. Elas ganharam um outro significado. E Paulo continua sendo Paulo em Cristo. A gente precisa compreender isso, que o outro é o outro naquilo que ele é. E naquilo que ele ainda não é, que eu gostaria que ele fosse, eu posso orar, eu posso conversar, eu posso tentar dialogar, mas nunca querer mudar o outro a ferro e fogo, como que se o outro fosse um objeto que eu pudesse manipulá-lo. Você precisa ser assim. Muitos conflitos internos que as famílias experimentam está muito associado com essa não compreensão de que a gente precisa viver um processo de individuação. O outro precisa ser ele mesmo, a outra precisa ser ela mesma. E se a gente quiser ser diferente, a gente senta juntos para ver se dá
para ser diferente, e às vezes não vai dar para ser diferente. Caminhando para o final, algumas pistas a gente pode ter para vivermos como famílias que tentam conviver melhor. Tem um escritor, Marshall Rosenberg, que trabalha muito no campo da linguagem, da comunicação não violenta. Vale a pena quem não leu, quem não adquiriu esse exemplar do livro do Marshall Rosenberg. Ele trabalha comunicação não violenta, muito utilizado no ambiente das empresas, muito utilizado no ambiente da educação, na gestão de conflitos, nos setores de RH, para aqueles que têm uma visão de que a comunicação ela é muito importante para resolver os conflitos. E o Marshall vai, dentre tantas coisas que ele trabalha nesse seu livro, dar algumas pistas que a gente pode experimentar de maneira prática para que a gente possa viver bem e viver melhor, não somente nas empresas, mas também no ambiente da família. Primeira coisa, e eu estou extraindo alguns aspectos, não estou pegando todos os aspectos, ele diz o seguinte: a gente precisa entregar-se de coração, exercendo compaixão. E aí ele vai explicar que todos nós, de alguma ou de outra maneira, temos a necessidade que alguém compadeça da gente. A gente é carente de compaixão. Ou seja, compaixão como do grego aí, né? Quem é bom do grego aí, compulsão, aquilo que parte das entranhas da gente. É sentir desde dentro. Sentir a dor que o outro está sentindo. Todos nós carecemos de compaixão, carecemos de empatia. E o Marshall vai dizer: olha, nos relacionamentos, se a gente experimentar a compaixão antes de analisar a outra pessoa, porque ele vai dizer, a tendência nossa é começar a conversar com o outro já analisando: opa, o que ele está falando de errado, o que ele vai fazer, o que ele está falando, olha, já preparando para dar a resposta em cima daquela fala que a pessoa já está colocando para a gente. O Marshall está falando: olha, a gente precisa exercer o princípio da compaixão. Escuta sem julgar e analisar. No ambiente da família, é algo que a gente precisa aprender todo dia, a escutar o outro sem fazer esse tipo de juízo. Escutar o outro, escutar com compaixão, partindo do pressuposto que a gente também quer ser ouvido, que a gente também quer ser entendido. A compaixão, entregar-se de coração, de maneira que você sente compaixão pelo próximo, pela pessoa com quem você convive, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. Compaixão. A outra questão que ele vai trazer é: quando a gente for comunicar entre família, ou entre, nos relacionamentos que a gente tem, a gente comunicar sem a intenção de julgar. Comunique de uma maneira que o outro se sinta acolhido com a sua comunicação. No campo da psicologia, eu não sou da área, a Roberta é psicóloga, né, Roberta? Tem uma palavrinha lá que é chamada de rapport, né? Fala de expectativas. A depender do modo como nós nos colocamos diante daquele que se dirige a nós, essa nossa postura, ela será uma postura de abertura ou de fechamento, uma postura de bloqueio ou uma postura de acolhida. Toda postura de bloqueio que a gente tem, o outro começou a falar, eu já interrompo. O outro começou a expressar, eu já vou colocando o meu ponto de vista antes de saber o que de fato a pessoa quer falar. Isso bloqueia a comunicação, interrompe a comunicação e fragiliza os relacionamentos, porque alguém sempre vai querer se expressar e alguém sempre vai bloquear a fala daquele que quer se expressar. Às vezes o esposo quer falar, a esposa entra na frente e corta, ou a esposa está querendo se expressar, o esposo já tem a resposta pronta. Tudo isso bloqueia a
comunicação. E a Bíblia já fala, né? A gente tem que ser o quê? Tardio. Antes de falar, a gente precisa escutar. Tardio. E dá uma coceirinha, porque a gente quer falar logo, né? A gente quer logo. A gente quer logo. Falta um pouco de paciência. Olha, postura que a gente tem que bloqueia os bons relacionamentos. Para quem é patrão também, aquele que está sob os seus cuidados, tem uma abertura para chegar e conversar com você? Ou ele já chega e está aí sentindo que tem um bloqueio aí? Pais para com os filhos, seus filhos têm abertura para poder contar-lhe alguma coisa e serem ouvidos naquilo que eles estão compartilhando? Gosto muito, ao final do dia, eu e a Gabi, a gente conversa um pouco com a Manu e eu gosto particularmente de dizer para ela: filha, o que você tem para me contar? O que você gostaria de contar para o papai? Tem dia, tem algumas coisas que ela compartilha. Hoje na escola eu saí correndo na frente e topei no coleguinha. Ou tem dia que ela não tem muita coisa para falar. Olha, espaço de abertura para o filho, para a filha, para a esposa, para o esposo. Espaço. Macho vai dizer também que a gente precisa identificar e expressar os nossos sentimentos. Às vezes a gente acorda o dia um pouco assim, com mau humor, e a gente nem se dá conta de que a gente está expressando aquilo com o cônjuge, com os filhos. O grande desafio é a gente pegar: mas por que eu estou agindo assim? Autoconhecimento. Por que eu estou agindo dessa maneira? E às vezes o cônjuge dá um toque: opa! E se a gente tiver maturidade, a gente vai dizer: estou assim mesmo. Ajude o cônjuge. Parece que hoje você está um pouco nervoso. Parece que hoje você está um pouco nervosa. Eu posso ajudar em alguma coisa? A gente precisa identificar esses nossos sentimentos. Por que a gente está falando aquilo que a gente está falando? Por último, e sem esgotar o assunto, a gente precisa expressar a nossa raiva de modo pleno. Ué, se eu expressar minha raiva de modo pleno, será que eu vou sair quebrando tudo? Não. E todos nós sentimos raiva, né, irmãos? Vocês acham que Jesus não sentiu raiva? Jesus não sentiu ódio nem rancor guardado no coração. Ele falou: ó, não deixa o sol entrar sem resolver o problema. Mas ele sentiu indignação. E a gente também sente indignação por tantas coisas. O macho vai dizer: olha, muita raiva que a gente tem, muita indignação que a gente tem, não é porque a situação em si é um problema para nós e causou aquilo em nós, mas é porque a gente já tem tanto de conceito aqui, que às vezes uma coisa lá de fora que surgiu não tinha nem tanto peso assim, a gente se sente afetado. Aí ele fala: antes da gente falar você me machucou, é a gente dizer: eu me senti machucado por você. Assumir o nosso sentimento, não transferir o sentimento para o outro. Você me faz mal, eu me senti mal com essa atitude que você fez para comigo. Isso pressupõe maturidade. Assumir o que eu estou sentindo e não colocar o peso do que eu estou sentindo na outra pessoa. Quando assim eu ajo, eu não me sinto bem com essa fala, eu não me sinto bem com essa atitude, eu não me sinto bem com essa e essa ação. Eu estou assumindo os meus sentimentos com maturidade e ao mesmo tempo dando a oportunidade daquele que tem uma atitude que me faz não tão bem, possa também refletir sobre aquela atitude
sem julgá-lo imediatamente. Você é a razão dos meus problemas. Quando assim a gente faz, a gente está colocando todas as nossas situações no ombro das outras pessoas e a gente perde a oportunidade de fazer uma autoavaliação, um autodiagnóstico de nós mesmos. Finalizando de verdade agora. A oração que toda família precisa fazer foi a oração que o salmista fez no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos, vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias. Vamos falar lendo aqui que aí a gente sincroniza, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Olha só. Essa deve ser a oração que eu como pai, você como pai, como mãe, como filho, deve fazer. Senhor, que o meu coração seja um coração ensinável. Que é possível que a gente às vezes deixe de ter um coração ensinável, um coração que aprende. Mas a gente pode fazer como salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias de uma maneira tal que a gente alcance um coração sábio. Que Deus possa abençoar as nossas famílias. Que Deus possa abençoar os nossos filhos, os esposos e as esposas. E que Ele traga muita sabedoria para nós vivermos e vivenciarmos os momentos com os nossos familiares. Amém. Amém.